Deus está conosco, né? E isso é motivo de muita, alegria, né? E saber que Deus cuida da gente, que a sua misericórdia está sobre nós. E nesse quarto dia de campanha, a gente vai ouvindo os testemunhos e vai vendo que Deus, Ele continua realizando os milagres na nossa vida. Ele vai realizando cada vez mais, né? E vamos abrir, então, as nossas Bíblias no livro de 2 Reis, lá no capítulo 5. A história de Naamã, vocês, a igreja já conhece, né? Uma história bastante conhecida, mas ao ler esse livro, algumas coisas me chamaram a atenção. E eu gostaria de compartilhar com a igreja nessa tarde. Quem encontrou, diga: eu encontrei um tesouro. Glória a Deus. Eu quero só ler com os irmãos o primeiro versículo do capítulo 5, que diz assim: E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um homem, o quê? Grande, ou um grande homem diante do seu Senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e este era varão valoroso. E aí tem uma vírgula e tem algo que me chama a atenção, quando diz, porém, o quê? Leproso. Oremos ao Senhor. Pai, nós te damos graça porque a tua bondade está sobre nós. Estamos, Deus, no quarto dia da campanha e grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas. Tem, Senhor Deus, aberto os nossos corações de uma maneira extraordinária para compreender a tua palavra, a tua vontade sobre a nossa vida. Senhor, sabemos que tu estás neste lugar. Por isso, Senhor Deus, opera milagres na nossa vida, Senhor Deus, porque sabemos que a nossa fé não é em vão. Fica conosco e abençoa cada um segundo o teu querer. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Queridos, quando a gente lê este livro, este capítulo, e principalmente a história de Naamã, a gente vai observando algumas coisas que vai nos chamando a atenção. A primeira delas, nós sabemos que sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que aquele que se aproxima de Deus creia nele, creia que ele é galardoador daquele que o busca. Então nós precisamos entender isso. Para nos aproximarmos de Deus, nós precisamos crer. Você entende isso? Diga amém. Então vamos lá. Para nos aproximarmos de Deus, nós precisamos crer. Mais uma vez, para nos aproximarmos de Deus, nós precisamos crer. Ter fé, tem que acreditar que Ele é Deus, que Ele é soberano. E aí, a história de Naamã, no primeiro versículo do capítulo 5, me chama a atenção porque demonstra aqui, obrigado, minha irmã, demonstra aqui que Naamã era um homem bem-sucedido. A palavra diz que ele era capitão do exército do rei da Síria, diz que ele era um grande homem diante do seu Senhor, era um homem de respeito, porque por ele o Senhor havia dado livramento aos sírios. E este era um homem valoroso, um herói, um homem de grandes batalhas, de grandes vitórias. Obviamente, quando a gente olha esse primeiro versículo, a gente logo imagina que Naamã deveria ter em seu coração orgulho de quem ele era. Orgulho das conquistas que ele havia tido. Havia em seu coração um certo orgulho. Olha, eu sou o capitão do exército. Eu sou um homem grande diante do meu Senhor. E todo mundo me respeita. Todo mundo me respeita. E aí, através da minha vida, olha, eu dei livramento aos sírios. E eu sou um homem de grandes vitórias. Olha, pode contar as derrotas que eu tive. A maioria são vitória. É ou não é algo para encher o coração de orgulho de qualquer pessoa, querido? Sim ou não? É um homem bem-aventurado, um homem bem-sucedido, um homem de respeito. Obviamente, eu penso aqui que o coração de Naamã estava envaidecido, cheio de orgulho, cheio de confiança. Eu sou, como diz aí, né? Eu sou o cara, eu sou aquele que faz acontecer.
Mas acontece que o texto também diz que havia algo que trazia embaraço na vida de Naamã. Quando Naamã era comandante do exército, mais ou menos 860, 842 a.C., um exército ele era composto de 50, 100, 500 e 1.000 homens, né? E como ele era general do exército, então imaginamos aí uma quantidade considerável de pessoas que ele comandava. Só que Naamã, ele era ímpio, ele não conhecia Deus de Israel. E tinha um comportamento, mesmo sendo ímpio, ele tinha um comportamento impecável diante do seu Senhor. E aí a gente observa que mesmo não conhecendo Deus, mesmo não sendo servo de Deus, ele tinha um comportamento exemplar diante do seu Senhor. Mas como Naamã era general de exército, e aí tinha, obviamente, em seu coração orgulho, né, de quem ele era, do que ele fazia, do que ele possuía, o texto também nos diz que ele era leproso, e por ser leproso, havia esta enfermidade que lhe trazia embaraço na vida. E aí eu entendo que quando a gente podemos ser os mais perfeitos, os mais inteligentes, o mais sábio, podemos nos enchermos de orgulho por aquilo que realizamos, pelas conquistas que obtivemos, pelas vitórias, pelo estudo, pelo trabalho, mas sempre haverá algo na nossa vida que nos trará embaraço. Como assim, pastor? Olha só, Naamã era um homem de personalidade, era um homem de honra, era um homem habilidoso no combate. Naamã tinha outras qualidades. Ele era capitão do exército, um grande homem diante do seu Senhor, era de muito respeito e era um herói valoroso. Mesmo tendo tanto poder e autoridade, havia algo que trazia embaraço na sua vida, que era a lepra. E aí você pode ser, querido, como eu acabei de dizer, a pessoa mais inteligente, mais bem-sucedida na sua vida, mas haverá algo que vai lhe trazer um constrangimento, ou vai lhe trazer uma certa reflexão, para que você entenda que você não é soberano, que você não é o máximo, que você não é tudo, que existe alguém acima de você, e este alguém é o Deus Todo-Poderoso, que pode realizar através da tua vida. Se você conquistou, foi por conta da misericórdia e da bondade de Deus. Se você chegou, foi por causa da misericórdia e da bondade de Deus. Se você existe, é por conta da bondade e da misericórdia de Deus. E quando eu olho que Naamã tinha aquela lepra, eu entendo por que Naamã era leproso, tinha aquela lepra. E aí eu procuro e entendo algumas coisas. A primeira delas, obviamente, com todas estas conquistas, era um homem envaidecido e era um homem soberbo. Era um homem totalmente autoconfiante. Então, quando ele fica leproso, a primeira coisa que eu encontro nesta história é que ele ficou leproso primeiro para que Deus quebrasse dele a soberba. Deus quebrasse dele a soberba. A segunda coisa que eu entendo da autoconfiança de grandes vitórias era que Deus queria retirar da vida dele a vaidade. A terceira coisa que eu entendo aqui é que Deus queria diminuir a autoconfiança daquele homem. Eu sou um homem poderoso, já tive muitas conquistas. A quarta coisa que eu entendo aqui é que Deus queria mostrar para Naamã que ele não era autossuficiente. Ele por si só não bastava, ele dependia de alguém. 5, Deus permite que ele fique enfermo para que ele pudesse exercitar a humildade e a fé. 6, para que ele pudesse reconhecer que existe um Deus nos céus que é o dono de todas as coisas. Ele fica leproso, ele fica enfermo. E aí vocês conhecem a história que aqueles que ficam leprosos, naquela época eles ficavam afastados da família, ficavam isolados, eles não tinham contato com a família.
E aí, quando eu olho para a nossa vida no dia de hoje, principalmente nesse 4º dia da campanha, a gente buscando o milagre de Deus, e alguém, talvez alguns dos irmãos possam dizer, mas eu ainda não recebi o meu milagre, mas Deus ainda continua trabalhando na tua vida. Quem sabe, talvez você seja uma pessoa de grandes conquistas, de grande sucesso na tua vida, e Deus está querendo quebrar a soberba da tua vida, querendo retirar a sua vaidade, querendo diminuir a tua autoconfiança, querendo mostrar que você não é autossuficiente, querendo que você exercite a humildade e a fé, e que você reconheça que você precisa de Deus. Você precisa de Deus. A primeira incursão que Naamã faz, já não havia mais guerra naquela época, e havia uma incursão que eles chamavam de razia, que significa que é um pouco diferente de guerra. A guerra, ele vai, entra no arraial do outro, mata todo mundo e pega os despojos. A razia não, ele entra no arraial, ele toma tudo que o seu inimigo tem, mas deixa ele vivo e envergonhado. E Naamã havia feito isso muitas vezes, entrado em diversos arraiais e tomado as propriedades, tomado os bens das pessoas e levava embora e deixava as pessoas humilhadas. Prova disso foi a serva que ele levou para estar na casa dele com a sua esposa. Ela era uma jovem, só que foi tomada no arraial como escrava, foi levada para a casa dele para servir a sua senhora. E aí a Bíblia diz que aquela menina, mesmo sendo tomada como escrava, e vocês conhecem que escravo não manda em si, ele tem um dono, ele não tem vontade própria, ele está ali como uma coisa, como um objeto, que alguém manda e desmanda e faz o que quer. E aquela menina, levada como escrava para a casa daquele homem, ela tinha em seu coração a confiança no Deus na qual ela tinha aprendido a viver, a obedecer e a amar. Aquela criança tinha em seu coração, aquela jovem tinha em seu coração a confiança de que Deus é Deus. E quando Naamã, leproso, ela olha para ele e não hesitou, queridos irmãos, em lançar uma pequena semente, que está lá no versículo 3, quando ela disse, e disse esta sua senhora, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Ou seja, ela sabia que alguém, em algum lugar, na sua parentela, no meio do seu povo, havia um servo do Senhor que poderia fazer a diferença na vida daquele homem enfermo. Assim como nós também precisamos entender isso, que a soberba, que a vaidade, que a autoconfiança nos leva à destruição. Nós precisamos trilhar o caminho da humildade e reconhecer que Deus é quem é soberano na nossa vida. Ele é o dono de tudo, é Ele quem faz, é Ele quem realiza, é Ele quem permite, é Ele quem deixa, é Ele que faz existir, é Ele quem faz, porque Ele é o Senhor sobre todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. Quando a jovem então lança a semente, olha, se ele estivesse lá em tal lugar, o meu Senhor poderia curá-lo. Naamã então, queridos, é interessante esta palavra, porque lá no livro de Provérbios, no capítulo 18, a Bíblia diz assim, versículo 12, Provérbios 18, 12, o coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Diante da honra vai a humildade. É impossível, queridos, é impossível para nós desvendarmos as causas do sofrimento humano. Contudo, Jesus nos diz que todo sofrimento, quando é levado a Ele, nas mãos dEle, pode ser transformado em glória, pode ser transformado em honra, pode ser transformado em milagre, pode ser transformado em bênção. E aí, como a gente olha que Naamã era um homem que não temia o Senhor, que não conhecia a Deus, ele observa uma coisa interessante, que dentro do seu coração cheio de orgulho, e aí a gente entende que como a água e o óleo não se misturam, fé e orgulho são coisas que também não se misturam. Fé e orgulho. Fé e orgulho não se misturam. Então Naamã recebe aquela palavra daquela jovem, e aí ele sai em busca
daquilo que ele precisava. O que nós estamos fazendo aqui nesta tarde? Saímos dos nossos lares em busca daquilo que nós precisamos. Quem precisa de um milagre aí, diz amém. Quem veio em busca de uma bênção, diga amém. Quem crê que Deus vai fazer o milagre, diga amém. Quem crê que Deus está aqui, diga amém. Amém. Deus está aqui e Ele o fará segundo o seu querer. Naamã então dá ouvido àquela escrava, mas algo interessante, querido, que Naamã, ele sai ao encontro do seu milagre, sai à procura do seu milagre. Só que, como muitos nos dias de hoje, Naamã prepara tudo, prepara os cavaleiros para o acompanhar, mas ele prepara também uma porção de dinheiro, porque ele pensou que podia comprar o seu milagre. Como muitos nos dias de hoje pensam também que pode comprar o seu milagre. Milagre não se compra, milagre se conquista segundo a misericórdia de Deus e a nossa obediência à sua palavra. Então Naamã vai em busca do seu milagre, e levando consigo todo o seu aparato, todas aquelas pessoas, e aí ele chega, primeiro momento, ele vai em busca do milagre no lugar errado. Naamã procura a pessoa errada. A escrava de Naamã manda-o procurar quem? O profeta. Vai lá e procura o profeta, que o profeta é um homem de Deus. Mas ele, talvez achando na posição hierárquica, talvez cheio de orgulho ou vaidade, a soberba, resolve procurar quem? O rei. Ele resolve procurar o rei. Ao procurar o rei se desespera, dá um chilique, rasga as suas vestes, né, lá no versículo de número 7, que diz: e sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou os seus vestidos e diz: sou eu Deus para matar e para vivificar? Para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos e vede, que busca ocasião contra mim, que busca uma oportunidade contra mim. O rei dá o maior chilique, e aí então rasga as suas vestes, e aí a gente entende um ponto importante aqui. A serva do Senhor havia dito para que ele procurasse quem? O profeta. Ele foi procurar quem? O rei. Procura o profeta e ele procura o rei. Muitas vezes os milagres não acontecem na nossa vida, porque estamos procurando o nosso milagre, a nossa bênção no lugar errado, na pessoa errada. Estamos procurando da forma errada. E muitas vezes, envaidecidos, achamos que temos direito a bênçãos, a milagres, e queremos como que pagar pelo nosso milagre de alguma forma, ou trabalhando, ou ofertando, ou fazendo uma boa ação, ou fazendo alguma coisa excepcional que talvez possa atrair a atenção daquele que vai fazer o milagre. Mas é interessante, queridos, que Naamã achava que Deus era obrigado a agir do jeito dele. Quantos de nós também muitas vezes pensamos assim: Deus tem que fazer, se Deus não fazer, eu nem sei o que vai ser de mim. Mas Deus, Ele é Senhor, e o Senhor faz aquilo que Ele quer. E muitas das vezes Ele usa de misericórdia para com a nossa vida, e aí Ele nos abençoa. Quando nós estamos obedientes, aí a misericórdia dele se estende mesmo, aí ele realiza milagres na nossa vida. Mas é ele, porque ele é Deus, ele é Senhor. Eu e você não merecemos absolutamente nada. A arrogância, vaidade, o orgulho no coração de Naamã precisava ser quebrado, precisava ser modificado. A autoconfiança que havia naquele homem precisava ser tratado. O orgulho precisava ser tratado, a vaidade precisava ser tratada. E assim como Naamã foi tratado por Deus, muitos de nós precisamos também ser tratados pelo Senhor, quebrantados na humildade, quebrantados no orgulho, quebrantados na soberba e acrescidos de fé para crer que Deus pode fazer através de nós e em nós, porque Ele é Deus. Naamã então achava que Deus era obrigado a agir. E aí então ele
esquecendo da sua própria podridão, ele talvez, quem sabe, naquele momento, ele diria, olha, eu sou um general de exército, vou procurar um profeta. Olha, eu sou um homem que todo mundo me respeita, vou procurar um profeta. E a história fica pior quando ele chega chega perto do profeta e o profeta nem o recebe. O profeta nem o recebe. Aí o orgulho, a soberba, a vaidade. Eu, general, viajei esse tanto, trazendo dinheiro, roupas, bens, para dar àquele que vai me abençoar, e ele nem me recebe. Imagine você com todo o seu amor e carinho, vou fazer uma visita para a pastora Loide, ela está lá no horário do almoço, vou almoçar com ela, e bate lá no portão e ela nem te recebe. Imagina, poxa, a pastora está em casa e não me recebeu. Aí tu olharia para você e dizer, mas eu vim aqui, gastei o meu tempo, o meu esforço, vim dar um prazer da minha graça com ela e ela não me recebe. Da mesma forma poderia ser, e foi Naamã, general de guerra, um homem respeitado, agora vai ao profeta e o profeta nem o recebe. Pior ainda, o profeta manda ele mergulhar no Rio Jordão, que era um rio de águas sujas. Isso é uma ofensa para o general. É uma ofensa para um homem vaidoso, é uma ofensa para uma pessoa soberba. Eu não, igreja, é uma ofensa. E aí, ele resolve ir embora, mas alguém chama a atenção dele e diz, olha, se fosse algo difícil para você, você que está precisando do milagre, você que está precisando da bênção, se fosse algo difícil para você, você não faria? O que custa, então, retornar e mergulhar lá no rio, conforme ele determinou? Queridos, Naamã volta e ele resolve, então, dar o primeiro mergulho. Eu fico imaginando ele parado ali de frente daquele rio, olhando para aquela água suja e, quem sabe, confabulando consigo mesmo. O que eu estou fazendo aqui? Que humilhação eu estou passando? Que vergonha eu mergulhar nesse rio. Vou ter que tirar minha roupa agora, todo mundo vai ver as feridas no meu corpo, vai ver a lepra no meu corpo. Mas o que Deus faz na vida desse homem é extraordinário. O que Deus quer fazer na tua vida é exatamente isso, te desnudar diante dele, para você entender, para você entender que é a graça dele, que é a misericórdia dele, que é a bondade dele. E ele, quando te leva pelo caminho da humildade, muitas vezes da humilhação, para te quebrar da soberba, para te quebrar da vaidade, para te quebrar da arrogância, da prepotência, para te quebrar de todas essas coisas, ele faz com que você passe no caminho da humilhação, para você ser quebrantado, ser tratado, ser sarado e fortalecido, para ele te colocar num lugar de honra, num lugar de destaque. Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. E aí nós olhamos, por que demora tanto o meu milagre? Porque demora tanto a minha bênção chegar? É porque Deus ainda está trabalhando na tua vida, você ainda não chegou na posição que Ele quer. Você talvez continue se sentindo ainda orgulhoso, cheio de vaidade. Não, mas eu tenho 100 anos e não sou orgulhoso, não. Será que não? Eu tenho 100 anos e não tenho vaidade nenhuma. Será que não? Eu tenho tantos anos e não sou autoconfiante, não. Eu sou totalmente humilde, que dá dó. Será que é mesmo? Será que é humilde mesmo? Será que é manso mesmo? Será que é? Quantos nervosinhos tem aqui? Ninguém, né? Quem vai se comprometer, né? Quantos nervosinhos tem aqui? Qualquer coisa, eu chuto o balde, eu resolvo a situação. Comigo é assim, é pai bufo, bateu, levou. Quantos tem assim? Levanta a mão. Ninguém quer ser. Ali tem uma corajosa. Eu era assim também, mas Deus transformou meu coração. A gente, comigo não tem jeito. Bateu, levou. Não levo desaforo para casa de jeito nenhum. Isso é ou não é uma forma de orgulho? Isso é ou não é uma forma de arrogância? É ou não é uma forma de prepotência? É, mas Deus quer mudar isso na nossa vida. Por isso, Ele permite as lutas que nós passamos, as dificuldades que nós passamos. E isso não significa derrota na nossa vida. Porque Naamã tinha várias conquistas, mas foi preciso passar por esse processo para ele entender
entender que ele não era soberano, que ele não era o máximo, que ele precisava trilhar o caminho da humildade, que ele precisava se submeter a ordens, porque até então o general só dava ordens, agora ele precisava obedecer a ordem do profeta. Vai lá e mergulha naquela lama lá, naquele rio. Ele precisava aprender a obedecer também. E Deus quer isso conosco. Muitas vezes nós, como chefes de família, como pai e mãe, queremos só dar ordem, né? Mas quando Deus determina, a gente espreme para tudo quanto é lado e não quer obedecer, né? Às vezes quer fazer, mas do nosso jeito. E muitas vezes, e na maioria das vezes, o nosso jeito não dá certo. O jeito que dá certo e nunca erra é o jeito de Deus. E o jeito de Deus para a tua vida é para que você seja vitorioso, vitoriosa, para que você seja abençoada, para que você seja próspero, para que você seja uma bênção nas mãos do Senhor, que você tenha unção, que você tenha graça, e como a palavra de Deus diz, você seja bem-sucedida em toda a sua trajetória de vida, não porque você merece, mas porque você é obediente, e a graça de Deus veio e te alcançou, e te fez forte e abençoado diante de muitos na face da terra. Quando as pessoas olharem para você e dizem, nossa, mas fulano é tão abençoado, é tão próspero, né? Olha, tá sempre alegre. O que é isso? É a graça de Deus na nossa vida. É entendermos que Deus, Ele é o Senhor, e é Ele quem nos faz transformar da maneira que Ele quer, para que o nome dEle seja engrandecido na nossa vida. Naamã então foi, o profeta não recebe, manda ele mergulhar no rio, ainda diz a quantidade de vezes. Se for só uma vez, eu mergulho lá e já saio, me passa um pano rapidinho, estou zerado. Não, mas vou ter que mergulhar, quantas vezes, igreja? 7 vezes. E aí ele começa uma outra experiência. Como eu disse, água e óleo não se misturam, fé e orgulho também não se misturam. E o que Deus queria era quebrar o orgulho daquele homem e fazer com que ele entendesse que o milagre que ele precisava não podia ser comprado. A bênção que você precisa, o milagre que você precisa para você, ou para a sua casa, para a sua família, para os parentes, perto ou longe, não pode ser comprado. É bênção de Deus para aquele que nele crê e para aquele que obedece a sua palavra. Naamã, então, oferece uma resistência. Não queria tirar a roupa porque iria mostrar as suas vergonhas, as suas feridas. Outro dia eu estava conversando, acho que foi com a pastora Loide, e eu dizia assim, olha, eu não tenho problema nenhum em contar quando eu perco, em contar quando eu levo desvantagem. Às vezes eu levo desvantagem em alguma coisa, ou perco, ou me dou mal, eu chego lá em casa e conto, gente, eu me dei mal, fiz isso e quebrei a cara. Tem gente que só quer contar vantagem, não é? Eu fiz, deu certo, ó. Eita, olha, eu fui lá, ó, eu tô, ó. Eu não, eu conto as desvantagens também. Às vezes eu fico rindo de mim mesmo, tome, para você ficar aprender, né? Toma para você aprender. E às vezes eu conto, toma, vai, Everley, para você aprender, viu? Não era esse caminho. Deus falou, tu foi teimar, agora toma na cabeça. E é isso que acontece. Deus quer nos desnudar espiritualmente diante dEle, queridos. Que a gente compareça diante dEle sem teretetê, sem pormenores, sem máscara, sem cortina. Ele quer que nós nos desnudamos espiritualmente e nos apresentamos diante dEle e dizemos, Deus, eu estou aqui, eu sou isso. Reconhecer a nossa limitação, a nossa fraqueza, as nossas pleuras e neuras e problemas que nós vivenciamos, reconhecer os obstáculos que nós temos à frente, que não podemos enfrentar sozinho. Deus quer a sinceridade do nosso coração. Deus, eu não posso, mas eu quero, eu preciso de Ti, me ajuda, Senhor. Então, Naamã não queria tirar a roupa porque todos iam ver a sua lepra, a sua enfermidade. Muitas vezes nós estamos assim, comparecendo diante de Deus, mas não abrindo totalmente o nosso coração com sinceridade. Às vezes, chegando diante de Deus com meias palavras, tentando manipular, como se possível for, manipular Deus da nossa maneira, para sair do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gostaria que fosse. Mas Deus não é assim, Ele está no trono, Ele é Senhor,
E nós somos servos. E servo, para chegar diante do seu Senhor, ele tem que prestar reverência. Ele tem que se submeter, ele tem que ser humilde para chegar diante do seu Senhor. Depois que ele chega, então, diante daquele rio, toma a decisão, tira a roupa, e aí ele vai para o primeiro mergulho, que eu chamaria de o mergulho do quebrantamento de coração, que traz Naamã a humildade. Ele reconhece, olha, ser general, comandar tantos homens, fazer o que eu faço, não é nada diante do que eu vou fazer aqui, porque para alcançar o meu milagre, eu preciso ser humilde, tirar a minha roupa e fazer aquilo que um profeta, um homem, basicamente, historicamente, menor do que um general, está determinando que se faça. Ele, então, quebranta o seu coração e ele vai para o primeiro mergulho, a fé, a humildade através da fé. Ele, por acreditar naquele momento que poderia ser o momento do seu milagre, ele se torna humilde, se quebranta e dá o primeiro mergulho. Quando ele dá o primeiro mergulho, ele volta e aí Deus trabalha mais um pouco na vida dele, que através da fé, ele acreditando que aquele poderia ser o seu milagre, ele obedece à ordem do profeta. Então ele entra primeiro, o exercício da fé na humildade, o exercício da fé na obediência. E ele vai para o terceiro mergulho, o exercício da fé na contribuição espiritual na vida daqueles que o cercam. O que é isso, pastor? Quando ele começa a tomar aquela atitude, ele começa como general a demonstrar para os outros que aquele era o caminho da humildade, da obediência e a forma como ele poderia contribuir com a vida daqueles que não criam, que não obedeciam, que não tinham Deus, era demonstrando que ele cria, que ele estava obedecendo e que ele estava reconhecendo Deus como seu Senhor. O quarto mergulho foi o exercício da fé através da perseverança. Poderia ser apenas um mergulho em um rio sujo, mas ele deu o primeiro mergulho, dá o segundo mergulho, dá o terceiro mergulho, a água continua suja, então vou perseverar, eu vou continuar. A água está suja, mas eu vou continuar. É a fé, a perseverança através da fé. E aí ele vai, exercita a fé, vai para o quinto mergulho, vai para o sexto mergulho, e ele entra agora no caminho de entusiasmo. Agora é tudo ou nada, é o sexto mergulho. Ele mandou 7, já foi 6, só falta quantos, igreja? 1. E aí, o sétimo mergulho é a vitória através da fé. Ele foi lá. Ele não queria, mas alguém do lado dele disse, se fosse algo difícil para você, você não faria para alcançar o seu milagre? Sim, eu faria para alcançar o meu milagre se fosse difícil. Pois é, o que está te pedindo é fácil. 7 vezes, 7 tibum ali dentro daquele rio, e tu vai estar com o teu milagre nas mãos. Só que toda essa trajetória, toda esta história, envolve não apenas a vida de Naamã, não apenas a vida da escrava, não apenas a vida dos soldados que ele comandava, mas envolve todas as nações daquela época, das gerações vindouras e até os dias de hoje, para mostrar que o caminho da humildade, o caminho da obediência, o caminho da perseverança, o caminho do entusiasmo, eu vou, está difícil, mas eu vou, é o caminho que vai me levar, que vai te levar a uma vida de vitória no Senhor. A perseverança, acreditar, não estou vendo, mas Deus disse, vai acontecer. Não aconteceu, alguém pode zombar, não tem problema. Deus disse, Deus cumpre palavra, Ele vai fazer. Mas ainda não chegou o tempo, eu queria hoje. Mas Deus disse que vai fazer. Então eu continuo esperando, com entusiasmo, com perseverança. Porque se Deus falou, Ele vai realizar na minha vida. Dá o primeiro mergulho, dá o segundo, dá o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo. E se tivesse o oitavo, daria o oitavo. Porque quem precisa
presença do milagre somos eu e você. E quem dá o milagre é aquele que está sentado no trono. E ele diz: entra pelo caminho da humildade, entra pelo caminho da perseverança, entra pelo caminho do entusiasmo, vai, porque a tua vitória está para chegar, depende de você. Você crê nisso? Diga amém. Glória a Deus. É 7 vezes só. Se fosse 15, se fosse 30, mas é só 7. Então vai lá, dá os 7 mergulhos. Mas a água está suja. Tem problema, são só 7 vezes. Você não vai ficar lá dentro, chocando lá dentro, não. É só 7. Deus vai fazer um milagre. Porque se Ele disse, Ele vai realizar. Agora nós precisamos entender que o milagre ele tem que ser buscado na pessoa certa, no lugar certo. Milagre ele só acontece através de Deus. O homem não pode fazer milagres. O homem é inteligente, constrói máquinas, domina animais, bestas, feras, muda estação, muda tempo, muda geografia. O homem faz um monte de coisa, mas ele não faz milagre, porque isto é operação divina, é foro divino, é algo que só Deus pode realizar. E para Deus realizar um milagre na tua vida, Ele quer de você quebrantamento de coração, Ele quer de você humildade, Ele quer de você perseverança, Ele quer de você que você diminua a autoconfiança. Você só por si não basta, você precisa de alguém, você precisa de alguém nessa terra, você precisa de alguém espiritualmente, porque muitas vezes nós pensamos, eu estudei, mérito meu, e a família que te ajudou, e aqueles que oraram por você, e a igreja que orou por você. Irmãos que às vezes você nem conhece, estavam orando por você. É só mérito seu? Não é não. Tem uma igreja envolvida na nossa vida, tem nações envolvidas na nossa vida, desde lá do Éden, queridos, e vem percorrendo gerações de gerações até o dia de hoje. E haverá gerações envolvidas na nossa vida, até o soar da trombeta, e Jesus surge nos ares para buscar a sua igreja, eu e você. Há uma multidão de pessoas envolvidas na nossa vida. Então busque o milagre no lugar certo, é na casa de Deus. Busque o milagre na pessoa certa, é em Deus. Agora exercite a humildade. Vai humilde, humilde você conquista melhor. Vai na obediência. Na obediência chega mais rápido. Não seja aquele vaidoso, aquele que faz que... Não, caminho da humildade. Ele vai te conduzir aos pés do trono de Deus e fazer com que você receba as bênçãos que você tanto precisa, que você tanto espera. Você entende isso? Diga amém. Quando Deus trata toda essa história de Naamã, que todos nós conhecemos esta história, e eu quis, assim, o Espírito do Senhor me levou a pensar no que estou trazendo com os irmãos, e para mim é uma honra compartilhar com os irmãos a palavra do Senhor, é uma alegria poder compartilhar com meus irmãos a forma como Deus me fez entender. Obviamente outros entendem de uma forma mais rica, de uma forma mais interessante, mas eu entendo assim, que Naamã era um homem bem-sucedido, mas havia algo na vida dele que precisava ser modificado. Eu e você somos pessoas bem-sucedidas, se olharmos de uma forma geral, de uma forma global, nós somos bem-sucedidos, mas sempre existe algo na nossa vida que Deus quer mudar, que Deus quer aperfeiçoar, que Deus quer melhorar. Para quê? Para nos fortalecer, para nos fazer testemunha, para nos encher da sua honra, da sua glória, para nos colocar em lugar de destaque e para fazer com que a gente entenda que se estamos e somos, é porque Deus o permitiu. Tudo aquilo que Jesus diz, Ele é humildade, Ele é amor, Ele é paz. E assim devemos ser como Ele, obter dEle essas características para trilhar uma vida de vitória na presença do Senhor. Eu fico imaginando se Naamã não tivesse essa lepra, como seria aquele homem, né? Que se já era orgulhoso, bem-sucedido, respeitado diante de todos, e se ele não tivesse essa lepra, que homem poderoso talvez seria, não é verdade? Mas ele tinha algo na vida dele, que botou um freio nele. Assim como eu e você, às vezes cheios de orgulhos, temos algo na nossa vida que nos põe freio.
Ah, lá atrás eu errei, lá atrás eu pisei na bola, lá atrás eu fiz errado. Mas se eu estou aqui, é porque a misericórdia do Senhor me alcançou. É porque Deus tem um plano na minha vida. Deus quer quebrar a soberba, Deus quer diminuir a vaidade, Deus quer diminuir a autoconfiança, Deus quer mostrar que você não é autossuficiente, Deus quer que você exercite a humildade, Deus quer que você exercite a fé e que você reconheça que Deus existe e Ele é Senhor sobre todas as coisas. E assim como Ele fez um milagre na vida de Naamã, Ele também pode fazer um milagre na sua vida. Basta tão somente você crer, você acreditar, você ter fé. É 1, 2, 3, 4, 7 vezes, exercite a fé, para que Deus realize um milagre na tua vida, na tua família e na vida daqueles que estão à sua volta. Amém, queridos? Amém, igreja? Oremos ao Senhor. Pai, nós te adoramos porque Tu és Deus, Senhor. Obrigado porque nos faz compreender a Tua palavra de uma forma tão extraordinária. Senhor Deus, porque assim como Naamã precisava de um tratamento espiritual, nós também muitas vezes precisamos, ó Deus, de sermos quebrantados, ó Pai, de sermos trazidos à razão para entender que o Senhor é Deus. Se estamos, se somos, se existimos, é por causa da Tua bondade, é por causa da Tua vontade e é por causa dos Teus propósitos. Deus, os meus irmãos, estamos aqui hoje na Tua casa, nesta campanha, é o 4º dia da campanha. Senhor, opera milagres, abençoa, transforma coração, transforma mente, muda a história, honra, traz a Tua alegria sobre cada um e fortaleça-nos a nossa fé, para que não venhamos desfalecer no dia mau, no dia da provação, no dia da adversidade, mas que saibamos que em todo tempo o Senhor está conosco. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Se há alguém é enfermo, cura agora. Pai, no nome de Jesus nós repreendemos todo o mal, toda dissensão na família, todo problema de enfermidade, traz a cura agora, porque Tu és Deus e Tu és um Deus de já. Opera um milagre onde há necessidade de um milagre e abençoa onde há necessidade de bênção. Traz alegria onde há tristeza e renova as forças daquele que está cansado. E sobre o Teu povo, sobre a Tua igreja, sobre a nossa casa, coloca, Deus, uma bênção especial em nome de Jesus. Amém e amém e amém.